Hoje a bola vai rolar em Foz do Iguaçu. Gostaria que todos vocês pensassem, se inscrevessem no canal, olhassem as mídias sociais, o Instagram, o Facebook. A bola vai estar rolando em Foz. O nosso podcast, Toda a Bola, vai começar agora. Mas antes eu tenho um convidado muito, mas muito especial mesmo. Mas não esqueça de dar o like, hein? Eu preciso do seu like. Conte comigo. A bola tá rolando em Foz. E aí, doutor? Tudo bem, Júlio? Tudo bem. Eu gostaria que você fizesse um breve, um Wikipedia sobre você. Quem é o doutor, né? Uhum. Bom, meu nome é Roberto Almeida, eu sou médico, eu sou professor lá da Unila e tenho trabalhado aí com a questão de saúde pública dentro do Hospital Municipal, né, dentro das perspectivas aí da atenção hospitalar, e também recentemente tenho trabalhado com outra área que é medicina do estilo de vida, né, que envolve essa questão do cuidado, né, é uma área que eu tenho estudado recentemente. E nessa área acabei estudando também as questões de saúde planetária, que são como que a gente cuida do planeta. Então, é uma gama de assuntos aí bem interessantes que eu tenho estudado. Então, doutor, qual a sua especialidade mesmo? A minha especialidade é terapia intensiva, médico que trabalha na UTI e cuida desses pacientes mais graves, né? Então, na Covid, o senhor estava ali firme e forte. Então, graças a você, que você salvou muita gente. Sim, nós ficamos ali, para você ter uma ideia, Júlio, a gente estava nesse período da Covid, a gente tem 30 leitos, tinha 30 leitos de UTI. A gente chegou a 110 leitos, mas contando o pronto-socorro, tinha mais de 130 leitos com ventilador ali no Hospital Municipal. Foi um período bem difícil. Então, a gente funcionou com 10 vezes mais praticamente a nossa capacidade. Agora eu tô bolado, sabe? Bolado no sentido, como a bola tá rolando em Foz, eu queria saber, e o hospital, doutor? Como é que vai ficar? Vai passar para a Unila ou não vai? Como é que tá essa situação do hospital? Porque é um problema sério, né, em termos de saúde, né? Sim. Porque consome muito recurso do município e deixa a nossa saúde primária, saúde lá dos postos de saúde, né, sofrendo, que a população cobra do prefeito, cobra do gestor. E aí, como é que fica? Como é que é essa coisa? Olha, a gente está no momento oportuno para fazer alguma mudança, né? Porque a Unila, que é uma universidade federal, ela precisa, no desenvolvimento do curso da medicina, estruturar um hospital universitário. Então, que é um hospital que tem recursos federais. Isso vai ser muito importante para Foz, a questão de a gente trazer esse hospital universitário para Foz, com todas as especialidades, alta complexidades, para fazer tratamentos com várias especialidades que a gente ainda nem tem em Foz, que a gente tem que mandar para Cascavel, Curitiba, Maringá, porque a gente não tem essas especialidades. Então, essa vai ser uma grande oportunidade. A questão agora que está se debatendo, que a gente está vendo como que vai ser feito essa viabilização do hospital, se vai ser a partir do hospital municipal, né? Que, como você disse, de fato, hoje o hospital municipal, apesar de ele não ser um hospital de altas complexidades, né? De tratamentos de pacientes mais graves, ele tem um custo muito alto para o município e que, na realidade, esse custo deveria ser talvez até do Estado, porque ele funciona hoje como um hospital regional. A gente chama de hospital municipal, mas ele é a referência da 9ª regional e até dos brasiguaios, dos estrangeiros que vêm visitar a Foz. Então, a gente tem uma referência regional grande. E aí ele custa caro para o município. E aí, como você falou, esse recurso ele deveria estar sendo direcionado mais para a atenção primária. Então, nós temos aqui uma grande oportunidade. Se é esse hospital, como está sendo dito e trabalhado, a possibilidade desse hospital ser cedido para a Unila iniciar o processo, né, de federalização, de fazer a gestão desse hospital. Então, doutor, mas eu mesmo assim eu continuo com dúvida, né? Eu acho que o ouvinte também tem essa dúvida, que é a questão de
como eu diria, a dúvida mais recorrente das pessoas que estão dizendo que se botar o Hospital Federal aqui, aí os médicos de Foz não vão trabalhar, tem profissional que diz que vai vir tudo gente de fora. Isso é verdade mesmo ou na realidade existe a possibilidade de pegar os profissionais também que estejam na cidade? Sim, a vinda de um hospital para Foz, vamos dizer assim, a construção ou a organização de um hospital nesse nível que a gente está falando, hospital universitário, um hospital de alta complexidade, vai demandar a vinda de novas especialidades que não temos aqui no município, vai necessitar mais leitos, mais hospitais, mais profissionais para trabalhar nesse hospital. Então, a gente vai ter uma demanda maior de profissionais. Com certeza, na proposta, essa vai absorver os profissionais que já estão aqui, né? Mas só que aí, dependendo da forma como se encaminha, por exemplo, o hospital universitário, ele é administrado por uma empresa chamada EBSER, que é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Então, o que significa? Que ela vai contratar os médicos e os profissionais de saúde através de concurso, né? Então, vai haver um concurso. E esse sistema que acontece, isso geralmente é um sistema que estabelece como se fosse um limite de carga horária para os médicos. Então, o que os médicos têm, vamos dizer assim, pensado que isso não vai ser bom para os profissionais, é porque eles vão ter como se fosse um limite de carga horária, né? De basicamente 2 plantões de 12 horas por semana, né? E às vezes alguns médicos hoje trabalham mais do que isso. Então, nesse sentido, um hospital como esse vai absorver essa mão de obra que tem aqui, mas, como é concurso, pode vir pessoas de fora também. Então, isso gera um pouco de preocupação. Tá. A outra questão é que a gente não se preocupa é a questão de estacionamento. Aquele hospital, do jeito que está, se ele vai entrar todas essas complexidades, como é que fica? Não tem espaço. O espaço ali é pequeno para se colocar, porque um hospital universitário, você tem neurocirurgião, você tem cirurgia pediátrica, você tem um monte de especialidades que não tem, que vai ter que vir importar de gente de fora. Essa que é a realidade. Mas e aí? O hospital comporta, aonde está, ele é muito pequeno para se ter um hospital universitário. Isso foi uma das coisas que a gente acompanhou a comissão que veio aqui, uma comissão dessa EBSER, para fazer uma primeira análise, e veio arquitetos, gestores, então a gente até comentou sobre isso. Hoje, a estrutura que tem ali, realmente, ela é, para um hospital universitário, insuficiente, tanto o que já está construído, quanto o espaço para construir novas áreas. Então, essa é uma limitação do ponto de vista da estrutura que tem ali. Provavelmente, para se construir novas áreas, vai ter que se destruir algumas áreas, porque para fazer o hospital ficar verticalizado. Com certeza, a questão de estacionamento é um problema, vai ter que prever nesses espaços, provavelmente, mais estacionamento. E existe terrenos aí ao lado, seja do lado do INSS, seja do lado da Receita, que tem possibilidade de negociação e poder ampliar áreas de construção. Isso seria a análise, vamos dizer assim, dessa equipe que veio, porque a gente também, eles concordaram que o que está construído e o terreno que tem já é insuficiente para as atividades e, se for colocar mais serviços, realmente não cabe. Então, tem essa possibilidade. A outra é a questão de que o hospital pode ser construído algumas atividades ali onde ele está e também em outros terrenos. A Unila tem terreno atrás da Polícia Federal e essa é uma hipótese ainda que não foi totalmente descartada, e que a gente construa também um hospital, mais leitos, mais serviços, e aí você passa a ter o que a gente chama de um complexo hospitalar, que envolve mais de um prédio, né? Então, um que estaria ali onde está esse, mais outro... É o que acontece lá na USP, né? Na USP, tem vários serviços que são próximos, mas estão interligados pelo sistema, né, do serviço.
Poxa, eu acho que o ganho para a cidade vai ser enorme, né? E também para o aprendizado do aluno, né? Sem Isso aí, para o aprendizado do aluno, eu acho o máximo, né? Você ter uma universidade por trás e aí você ter condição de formar aluno com alta complexidade, especialidade, eu acho isso o máximo. O ganho para a cidade é enorme. A gente pode dividir assim, né? Existe um ganho para a população em termos de assistência com mais especialidades, com mais, vamos dizer assim, serviços que a gente hoje não consegue fazer aqui. A gente tem que, infelizmente, colocar o paciente numa ambulância ou transporte aéreo para ele ir para outra cidade. Então, quando a gente tiver esse hospital, a gente vai resolver aqui. Então, vai ter uma capacidade de resolução maior. O ganho que você traz para o estudante e para os médicos, porque os médicos a gente tem um programa de graduação na Unila e a gente tem programa de residência, que é a especialização. Quando a gente tem esses novos serviços, então você vai ter profissionais fazendo residência, se especializando, coisas que hoje não tem. A gente não tem todas as residências. E tem aquelas residências, múltiplas residências, que você fala que pode ser nutricionista. Sim, multiprofissional. Quer dizer, então olha o ganho que a cidade ganha, né? Você ganha um ganho, assim, astronômico, né? Fora que esse dinheiro, esse aporte que o município está fazendo para o hospital, ele vai deixar de fazer esse aporte. Melhorar a atenção primária. E aí vai sobrar dinheiro, vai melhorar. Aí a população que cobra a dificuldade de não ter médico lá na ponta, que é lá na ponta que o pessoal sofre, que é onde a população mais sofre, ali você vai ter um ganho assim surpreendente. Esse é um ponto fundamental, porque vindo esse recurso federal, esse hospital vai ter o custeio total pelo governo federal, porque será um hospital universitário. E isso vai desonerar, então, o município num prazo que vai dar muitos recursos para ele investir tanto na atenção primária, quanto no nível que a gente também acha importante, que é o nível de ambulatórios, dos especialistas, que também fica na responsabilidade do município, que também fica sempre faltando muita gente. Então, a gente prevê que esses recursos vão ser melhor investidos na atenção primária, nesses ambulatórios de especialidades, e a gente conseguir fazer o que é o ideal também, né, do ponto de vista da saúde pública, que a gente faça mais prevenção das doenças e promoção de saúde. Porque o hospital, apesar de ele ser necessário, ele é quando deu tudo errado. A pessoa não se cuidou, não conseguiu receber uma orientação direito, fazer um acompanhamento, e aí ela foi adoecendo, a doença ficou crônica, e aí ela precisa do hospital. Para o nosso ouvinte entender o que o doutor Roberto Almeida está falando, que é muito sério o que ele está falando, é que o investimento na saúde primária, que é aquela lá que é você ter médico lá na ponta, e aí você ter mais condições de orientação, né? O paciente sai de lá orientado, com mais capacitado, ele se cuidou da saúde, aí ele passa a ter uma diabetes controlada, né, uma pressão controlada, né? Então, quer dizer, ele não corre o risco de te procurar, que só vai procurar o hospital quando você tiver, né? E essa é a realidade hoje da saúde aqui em Foz, né? Da carência que nós temos hoje lá da saúde primária, que ela está muito deficitária. Ainda falta alguns investimentos nessa área, né? E o ganho que eu acho, né, no meu entendimento, é a formação de profissional. Porque até para os médicos que às vezes ficam dizendo que não vai ser uma boa, né, no conceito dele que ele vai perder hora, aquela coisa do dia, mas de aprendizado, de formação, porque ele pode fazer um mestrado, pode fazer um doutorado, pode fazer uma especialização. Uma nova especialização. Né? Então, o ganho para a cidade. E outra coisa, e congressos? Congressos, atividades, né? Aqui Foz é uma cidade que geralmente acontece muitos eventos. Uma tendência aqui que a gente vai virar um polo, né? Tanto a gente vai ter mais capacidade de resolver o entorno que vem dos pacientes que vêm do Paraguai, que são muitos brasileiros que moram lá, mais aqui da região, da nona regional, a gente vai se tornar um polo de atendimento. E existem algumas perspectivas que a gente já ouviu falar, que aqui, por ser uma cidade que tem um sistema de transporte aéreo, muitas vezes, se você tiver bons serviços aqui, até as pessoas podem vir de outros estados fazer tratamento. Hoje em dia, existe uma perspectiva aí de pensar quando você cria centros de referência,
de a gente buscar essas, vamos dizer assim, se tornar uma excelência em algumas áreas que a gente pode vir a se desenvolver, a trazer pessoas até de outros estados. E isso é uma perspectiva para a Foz, por conta de ter esse sistema de transporte, né, de aéreo, as pessoas Essa podem logística, essa né? logística pode nos tornar referência nesse sentido. Ah. Então, a gente prevê muitas mudanças aqui na região. E eu acho que também vai ter um ganho muito grande para o turismo. É, Porque as pessoas não têm noção, né? Porque o turismo de evento é o turismo que dá mais dinheiro, traz mais dinheiro para a cidade. E a área de medicina são onde acontecem os maiores congressos de eventos são da saúde. são da saúde. E aí você imagine só quantos congressos de saúde pode ser feito nessa cidade em função de um hospital desse porte, né? Desse nível, A né? gente vai poder ajudar mais nessas organizações, desses eventos, sem dúvida. Isso é uma perspectiva. Perspectiva, né? E outros trabalhos científicos Sim. que vão ser desenvolvidos, né? Eu acho que tem um patamar de conhecimento muito grande que vai favorecer a cidade, né, doutor? Uma coisa que é bom falar em termos de construção de hospital aqui em Foz é que a gente fez um levantamento de número de leitos por 1.000 habitantes. Então, existem perspectivas, vamos dizer assim, de referências internacionais, nacionais, e a gente está muito abaixo. Então, o que é importante nessa história é entender que há falta de leitos aqui em Foz do Iguaçu, tanto para leitos para atender o SUS, quanto leitos para atender pacientes de convênio. Então, só para ter uma ideia, a média, o nosso número aqui é 1,53, até tem os dados aqui, 1,53 leitos por 1.000 habitantes, sendo que Cascavel é 3,37, Maringá é 4,56 leitos por 1.000 habitantes. Então, a gente tem um déficit aqui, né, muito grande, porque a gente, ao longo dos anos, não se estruturaram muitos hospitais, a gente tem poucos hospitais e há uma falta, né, de leitos nos próximos anos, a gente está prevendo isso. Então, essa estruturação do hospital universitário com essas especialidades vai ajudar até que esses outros hospitais surjam e se estruturem para atender essa demanda que tem aqui na região. Poxa, isso é uma notícia maravilhosa, né? E outra coisa que me preocupa, doutor, é que o pessoal comenta, é que como é que ficaria o SAMU? Como é? O hospital vai criar uma infraestrutura melhor para atender o pessoal que vem do SAMU, que vem da CIAT? Como é que fica essa questão? Bom, hoje o hospital municipal, ele é o nosso pronto-socorro municipal, então ele acaba sendo recebendo essas duas demandas. O Costa Cavalcante recebe a demanda da dor torácica, que quando a pessoa tem, lá no Costa Cavalcante é o pronto-socorro da dor torácica, para quem tem infarto, o melhor lugar para a pessoa ir é o Costa Cavalcante, por ser o serviço do SUS da cardiologia. Então, a gente tem quando o SAMU ou o CIAT atende uma pessoa, ele já sabe qual é o melhor lugar para levar a pessoa. Hoje vai tudo para o hospital municipal. Quando a gente tiver esse hospital, né, federalizado, esse hospital universitário, o pronto-socorro vai ficar nesse hospital. Então, a gente vai ter essa manutenção disso. E, com certeza, um pronto-socorro até maior, porque hoje ele, apesar de ter sido ampliado durante o Covid, ele ainda é um pronto-socorro pequeno para essas demandas que a gente tem hoje, né? Infelizmente, ainda fica ele é deficitário, né? Faltam leitos para a gente atender toda essa demanda dos pronto-atendimentos e do SAMU e do CIAT. Então, fica ainda paciente esperando para vir para o hospital quando está na UPA, isso ainda temos essa dificuldade. Mas uma vez ele ampliando, a parte torácica, cardíaca, continua lá no Costa Cavalcante ou ele viria para o hospital universitário aqui? Isso num primeiro momento, quando a gente vê a estruturação de um hospital universitário, ele vai começar do ponto de vista das especialidades que a gente ainda não tem, né? Mas normalmente a tendência é que o hospital universitário ele tende a agrupar os serviços de alta complexidade da região. Então, a gente não sabe como que vai ser esse desenvolvimento ao longo do tempo, mas há uma perspectiva de centralizar no hospital universitário todas as altas complexidades, né? Por isso que ele vai ter um planejamento de desenvolvimento. E esse tempo
essa passagem do municipal para a Unila? Isso aí vai levar quanto tempo? Porque eu só vejo falar que assinou documento, que assinou não sei o quê, mas a população fica lá preocupada, não sabe o que vai acontecer. Como é que tá? O tempo desse processo, existe algumas etapas, né? Todo mundo deve ter ouvido falar que a instituição que fazia, né? Já pode falar que fazia a manutenção, a mantenedora do hospital municipal, era a Fundação Municipal de Saúde, aqui de Foz do Iguaçu. Essa instituição, ela é os funcionários e tem o CNPJ que estava fazendo a gestão através de contrato com a prefeitura. Para que esse processo de doação do hospital da prefeitura para a Unila, eles tiveram que mudar a figura jurídica para uma autarquia. Então, agora eles criaram uma autarquia municipal de saúde que vai receber esses funcionários da fundação e aí sim poder doar o terreno e o hospital para a Unila. Então, isso tudo demora tempo, porque são documentos que precisam ser feitos, legalização dessas etapas, para que aí sim, no momento que efetivamente o hospital e o terreno for doado para a Unila, a gente consegue acionar a Empresa Brasileira de Serviços. E aí a gente teve esse tempo, depois disso, em média, de 1 ano e meio a 2 anos para que todos os estudos sejam feitos, concursos realizados, para que aí sim a EBSER comece a assumir. Isso foi as informações dessa equipe da EBSER que veio aqui. Então, quer dizer que para virar totalmente um hospital universitário, um hospital administrado pela EBSER, ainda vai 2 anos após a doação. E quando que vai ser essa doação? Bom, a gente tem um período agora que é o limite do processo eleitoral, né? Então, a gente está vendo, tem trâmites que a prefeitura está indo atrás, pelo que a gente soube nas últimas reuniões, e que tem um prazo até junho, né? Que isso é um período eleitoral que depois disso não é possível fazer essa tramitação. Então, se conseguir até esse período, vai ser desencadeado o início dessa fase da Unila, chamar a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Então, eu penso assim que, para resumir essa história, vai até o meio do ano para saber se vai ou não conseguir, e depois disso, 2 anos. Se não conseguir, a gente vai ter que esperar o próximo prefeito, que vai avaliar a situação, porque existe aí um debate, né? Isso é uma coisa importante, eu acho que a população tem que saber. Apesar de que, como a gente estava falando no começo, que o hospital municipal ele vai se transformado federal, mas existe uma demanda municipal que, no nível de um hospital federal, não assume essa demanda. Então, são cirurgias eletivas, cirurgias de pequeno porte, como que vai ficar depois disso, né? Então, existe a possibilidade do município contratar outros serviços para fazer, ou ainda até ter um outro hospital menor, né? Então, essa discussão ainda também é um detalhe aí importante. Quem vai cuidar das cirurgias de pequena complexidade, né? Cirurgias eletivas, os pequenos procedimentos que normalmente precisam ser feitos pelo município mesmo. Tá, e uma UPA não pode fazer isso? Não, teria que ser a nível hospital mesmo. Teria que ter centro cirúrgico, uma UTI, alguns leitos. Teria que ser um hospital de uns 100 leitos, com uma UTI e um centro cirúrgico. Então, mais ou menos a metade do que temos hoje aqui no Hospital Municipal daria conta. Então, uma das ideias é essa, né? Se esse hospital ficasse, dependendo do próximo gestor, se esse processo não acontecer, ser um hospital municipal e aí a Unila construir o hospital universitário inteiro, completo. Então, são caminhos que ainda, infelizmente não estão claros, né? Claro. Então, a bola está rolando em fora, sabe? Está rolando mesmo. E aí, a dona Madalena, lá do bairro Jardim São Roque, ela me parou, falou: e aí, professor, o senhor que é um cara antenado nas coisas e que anda aí, conversa com você é casado com a doutora Regina, da área médica, eu queria saber o seguinte: eu tô 3 anos na fila. E aí, se for hospital universitário, essa fila vai diminuir ou vai demorar mais ainda? Como é que é isso, doutor? Pois é, num primeiro momento, se a gente pensar que o hospital universitário, nesse
transformando o hospital municipal em hospital universitário, ele vai ficar com a mesma estrutura por um bom tempo, até pensar nas ampliações. Então, esse gargalo, esse limite, né, que está demorando, eu trabalho na UTI do hospital municipal, eu vejo essa demora das cirurgias eletivas, eu vejo essa demora de pacientes que estão esperando. Então, eu vejo que tende a continuar como está, não vai mudar de uma hora para outra, vai continuar nessa limitação. Por quê? O pessoal precisa entender por que demora uma cirurgia eletiva aqui em Foz do Iguaçu. Porque a gente tem o pronto-socorro. Então, todo dia chegando pessoas mais graves, acidentadas, e consome os espaços, né, de cirurgia, de UTI, para os pacientes que estão agudamente com acidentes, derrame, né, situações críticas. E aí, aquela cirurgia que está esperando para fazer aquela vesícula, às vezes adia a cirurgia, porque entrou um outro. Então, falta um espaço ainda para fazer só as eletivas em Foz do Iguaçu. Então, fica sobreposto com as urgências e emergência. Por isso que atrasa muito. Eu penso que, se ampliar leitos, a gente vai conseguir resolver essas filas mais rápido. Viu, dona Madalena? Então, a senhora agora tem que dar o like aí e assistir o vídeo e entender o que o doutor Roberto colocou aqui. E, realmente, eu agora consegui entender que, para mim, eu tinha uma certa dificuldade, que a importância do hospital municipal e a importância do hospital universitário, Exato. que são coisas totalmente diferentes. Então, as pequenas cirurgias, o município não vai ter que arcar, ele que tem que arcar. Eu pensei que fosse o Estado. Então, não é o Estado nem o governo federal que tem que arcar com as pequenas cirurgias. Seria o município. Né? Então, quer dizer, é preocupante isso, né? De repente, eu acho que a solução mesmo deixa o hospital ali, não mexe e constrói um baita hospital com muito mais infraestrutura, com muito mais capacidade, né? E aí é uma coisa assim para se pensar realmente. Dependendo exatamente de como que foram esses trâmites e tudo, e dos gestores que estão à frente, isso são caminhos, né? Porque realmente essa demanda municipal de atender as cirurgias, os internamentos mais simples também, que não são de alta complexidade, tendem a ficar sob a responsabilidade do município. Você falou do Estado, o Estado tem hospitais estaduais, então a gente tem hospitais municipais, menor complexidade, hospitais regionais, que são do Estado, que seriam de uma complexidade intermediária, e os hospitais universitários de alta complexidade. Então, são níveis que são complementares. Em Foz do Iguaçu, a gente só tem o nível municipal que está assumindo o papel de hospital do Estado. Do Estado. Né? E agora está havendo a ideia de talvez assumir o papel de ser um hospital federal. Então, vai faltar ainda espaço para um hospital municipal e essa questão de leitos de referência regional também. Então, você vê o quanto que a população de Foz está sofrendo, né, por falta de políticas públicas, de discussão com a sociedade, né, e não trazer a comunidade científica para discutir. E a população não tem noção, né? Eu estou vendo aqui, eu estou aprendendo. E é aquilo que você falou, quer dizer, então você vê como seria importante a gente ter um hospital universitário, ter um hospital estadual, ter um hospital municipal, que são ações diferentes. Então você vê, o Estado é omisso com o município e o governo federal também é omisso com o município. E aí o hospital, ele está abraçando toda a saúde que ele não consegue abraçar. E aí, lá na ponta, que a população reclama. O Carlos, do bairro Jardim Niterói, encontrou comigo e perguntou: professor, já que o senhor vai falar o podcast lá do hospital, me diz o seguinte, como é que faz? O Brasigal vem aqui, é atendido. Argentino vem aqui, é atendido. O turista vem aqui, é atendido. E nós sofremos com isso, porque chega lá, o hospital está lotado, com gente que não é da cidade
E nós que somos da cidade não somos atendidos. Como é que fica isso? A gente tem o nosso sistema, é o Sistema Único de Saúde, né? Então, o nosso hospital municipal, ele está dentro do Sistema Único de Saúde. Então, o Sistema Único de Saúde, ele é realmente um sistema muito, vamos dizer assim, protetor, né? A princípio, ele acolhe, a pessoa passou mal, seja turista, seja brasiguaio, paraguaio, argentino, se essa pessoa, de alguma forma, chegar em alguma porta de urgência e emergência, que seria numa UPA ou numa via pública, passar mal nas cataratas, o atendimento de emergência atende, né, o SAMU, o CIAT, e transfere para o hospital e dá assistência indiferente se ela... Porque o SUS não faz a cobrança da pessoa indireta, ele faz a cobrança do faturamento, das AHs, né, do sistema de saúde. Então, ele acaba não tendo essa discriminação. E o que acontece é que a gente, como tem poucos leitos, e como a gente estava falando antes, nós fazemos a urgência e fazemos as eletivas, o que a população acaba sentindo é que o hospital está sempre lotado, as cirurgias estão demorando, a fila está grande, mas é porque o sistema é assim. Qual é a solução? Duas soluções, a gente ampliar leitos, que é o que a gente está falando, novos hospitais na região, e também a gente trabalhar para que a população se cuide mais para não precisar de hospital. Então, são duas estratégias de políticas públicas que a gente vai precisar fazer aqui em Foz. É o que está faltando. E você acha que os vereadores, eles não tinham que cobrar mais das gestões municipais, gestões do Estado, né? Cobrar dos deputados, né? Porque, afinal, são eles que trazem recursos, são eles que trazem as condições. E aí, como é que está? Os nossos vereadores, será o que eles estão fazendo lá? Eles não estão lá. Eu vejo muito vereador dando mansão de aplauso para fulano, título para ciclano, mas o que ele teria que estar cobrando é lá da sua base, né? Ele foi eleito por uma base, por um partido que tem deputado federal, tem deputado estadual, tem senador. E aí? Eles não correm atrás, não cobram, porque tem que cobrar desse povo. Porque o município não pode ficar do jeito que nós estamos. Nós estamos realmente sofrendo, a população está sofrendo muito. As pessoas estão aí 5, 6, tem gente que tem 10 anos na fila e não tem saúde. A população reclama que não tem saúde. E aí o médico que está lá na ponta, ele às vezes até é agredido. Eu vi lá médico sendo agredido, que a culpa não é do médico, cara. O cara está lá fazendo um atendimento, mas ele é agredido porque a população está sofrendo. Pois é. A gente tem o problema assim, legislativo, local, vamos dizer assim, a esfera municipal, estadual e federal. Aqui em Foz do Iguaçu, a gente precisa de o que a gente chama de um alinhamento, né? Entre o governo federal, estadual e o governo municipal, do ponto de vista político, para que tornar viável esses investimentos aqui. Então, é uma questão que a gente vê que falta, né? Talvez compromisso e ver a necessidade dessas novas estruturas, porque são caras, né? Um hospital é caro para construir, é caro para manter, né? E como falou, depende para fazer todo esse investimento de recursos que não são poucos, não são emendas, não são recursos assim que vêm às vezes em pequena quantidade que não dá para fazer nem a construção nem a manutenção, né, dos hospitais. Então, a gente realmente precisa de como se fosse uma comissão, um alinhamento técnico, que é o que a gente está tentando construir agora a partir dessa questão da UNILA, da gente chamar os níveis, né, federal, estadual e municipal para a gente planejar essa região aqui. Porque aqui tem essa questão não só do brasiguaio, que é o brasileiro que mora no Paraguai, mas a população paraguaia com as dificuldades que eles têm ali no atendimento de saúde, muito frequente. A gente tem na nossa UTI, tem nos nossos serviços de urgência e emergência, pessoas que são paraguaias, mas que são, né, pessoas que estão precisando e que vêm ser socorridas e acabam sendo atendidas aqui. Então, até se discute essa questão de como que a gente pode criar aqui, talvez até com essa história de ser Itaipu binacional. Eu já vi falar até de gente falando de que talvez recursos para construir esse hospital atender não só a região do Brasil, mas o Paraguai também. Então, isso até tem uma certa lógica aqui na região. Mas é uma região muito diferente a nossa. Então, um morador que recentemente esteve em Maringá, ele morava em Maringá e ele está morando aqui em Foz. E ele ficou, né, ele precisou do hospital, né, por necessidade.
E ele achou triste porque chegou lá e ele viu a dificuldade. E na cidade que ele morava, Maringá, lá tem um hospital universitário, tem um hospital estadual. Tem municipal, tem Santa Casa, tem vários. E aqui nós fechamos a Santa Casa. Então ele me perguntou: e professor, e aí, como é que fica? Como é que é a saúde? Então, é esse lado que você está colocando, né? Esse alinhamento, né? Esses municípios como Maringá, Londrina, que também tem esse, né? Cascavel também tem um alinhamento, lá tem um hospital estadual, hospital universitário, quer dizer, tem um alinhamento, né? Eu acho que é alinhamento político, isso que você falou. Eu acho que a chave é essa, alinhamento político. Essa cidade, ela não tem alinhamento político. E aí, quem sofre é a população que não sabe, né? Não consegue entender esse grau de dificuldade que ocorre na nossa cidade. E a gente está numa localização geográfica que é o extremo oeste, porque você vê que essas cidades, Cascavel, Londrina, Maringá, Curitiba, elas estão assim como se fossem no meio, né? E ela tem, por todos os lados, municípios que são referenciados. A gente tem um processo de referenciamento do oeste do Paraná, são os 9 municípios aqui que compõem a 9ª regional, Foz do Iguaçu é a sede, e ali tem os Brasiguais, mas um dos problemas que a gente tem é documentar esse número de pessoas, não aparece no cartão SUS, então fica como se fosse só atender essa parte do município, dos municípios do oeste do Paraná. Então, a gente tem aqui uma dificuldade política também, porque se você tem esses municípios que são polos, como Londrina, Maringá, a base populacional deles é muito maior de referência. E aí o peso político, né, desses deputados estaduais, deputados federais, com as demandas daquele território mais amplo, acaba conseguindo, ao longo dos anos, além de ser um polo econômico, ele também acaba sendo um polo de desenvolvimento da medicina e da saúde. Poxa, isso aqui a gente tem essa dificuldade. Essa dificuldade, né? Porque a gente fica fica essa briga política, né? De, no meu partido, e aí as pessoas não conseguem alinhar. Eu não sei o que acontece em Foz, que não tem um alinhamento político. Alinhamento dos níveis, né? Isso que você falou, não tem alinhamento mesmo. O pessoal não chega num consenso e a gente sofre, né? O governador não tem um olhar, um cuidado para Foz, né? Nós temos aí um dos maiores destinos turísticos, que é as cataratas, né? Temos aí a Itaipu, a maior usina do mundo. E aí, como é que fica? Nós temos tudo a maior, mas nós não temos a maior saúde. A saúde ainda... Nós não temos a maior saúde, que deveria ter a maior saúde, né? Poderia, com todos esses recursos, pensar em investir nessas estruturas aqui, inclusive para trazer uma das discussões que a gente fala, né, do desenvolvimento de Foz, além da cadeia de desenvolvimento do turismo. Se quiser desenvolver outras áreas, como tecnologia, você trabalhou com tecnologia, uma das coisas que eu vi um tempo o pessoal do PTI falando era a ideia de fazer aqui investimento na área de tecnologia, trazer empresa, o PTI, trazer startups, fazer esse processo Mas só que precisa ter qualidade de vida na cidade. Então, a gente precisa investir aí num outro aspecto da saúde, que é o que a gente chama de saúde enquanto bem-estar. Você precisa de mais praças, você precisa de mais lugares verdes, você precisa de Foi bom você ter tocado esse assunto, sabe, doutor? Muito mais porque eu acho isso. Só tratar as doenças, entendeu? E aí resolve aquele problema que você falou. Porque se você cria lazer, se você cria espaço de lazer de saúde, você resolve o problema daquele gargalo, daquela quantidade de gente que procura o hospital. Porque você falou, o hospital você tem que procurar só em último caso, né? Então, nós não temos praça. Nós não temos... Parques. Eu tive em Mauá, né? A doutora foi trabalhar em Mauá. E eu fiquei impressionado. Lá tem, né, a universidade por trás, então eles dão treinamento para os médicos de família, aquela coisa todinha. Mas tem academia do céu aberto lá, tem o fisioterapeuta, tem o educador físico, sabe? Então, tem aula de tai chi, tem aula de meditação, sabe? Então, a população, ela tem outros meios dela pensar bem-estar na saúde. E aí tem até um trabalho que eu queria que você falasse um pouco, que é sobre a questão
do agente comunitário, que você tem uma ideia, eu queria que você... Sim. A gente tem lá na Unila um projeto de extensão que a gente está dando os primeiros passos, que hoje em dia a gente tem que aprender a gente está vendo as catástrofes naturais, que são esses enchentes e são relacionados com a mudança do clima. Então, a população precisa entender, e isso é um trabalho que tem que começar a ser feito em todos os locais, que é o que a gente chama de atenção primária ambiental. Então, a gente fala que tem a atenção primária à saúde, que é esse médico de família na comunidade, junto com fazer a detecção das doenças antes de elas se tornarem graves, controlar o diabetes, a hipertensão e fazer esse cuidado que resolve 80% dos problemas, né, na atenção primária. Então, a atenção primária à saúde é uma política muito já consolidada internacionalmente e que a gente tem que ter nos municípios. É a política da estratégia da saúde da família. E, recentemente, como eu comecei a estudar essa história de saúde planetária, eu percebi exatamente que existe a possibilidade de a gente está fazendo um projeto de extensão, né, na unidade de saúde lá do São Roque, junto com a professora Regina, e a gente quer fazer, junto com os agentes comunitários, uma mobilização das pessoas, seja dos profissionais que trabalham na UBS, dos agentes comunitários e da população, né, do bairro, as associações, as instituições que estão ali, para a gente mobilizar em torno dessa ideia de atenção primária ambiental. Que vem a ser quando a gente fez algumas visitas já, e a gente vai ver que tem terrenos baldios que estão sem um cuidado adequado, que é fonte de lixo, é fonte das zoonoses, né? Tem a questão de não ter, às vezes, uma área de lazer adequada, em contato com natureza, com árvores, com plantas. Então, mapear cada bairro, cada unidade de saúde, junto com os seus agentes comunitários e com a população, dar essa atenção primária ambiental. Então, a proposta é fazer uma mobilização da comunidade, dos jovens, a respeito da importância do ambiente, de cuidar das nascentes que tem lá. Então, para que a gente vá, e aí, dependendo de cada cidade, cada cenário, problemas como, aqui tem alagamento, então a gente tem que começar, né, como a gente está vendo no Rio Grande do Sul agora, quantas coisas que estavam lá sendo vistas, se a gente tivesse uma discussão crítica, olhando os problemas, iria estar chamando atenção para os planos de enfrentamento, para a construção de cuidado com o ambiente, para que a atividade humana não seja a causa dos problemas que nos afetam, entende? Então, doutor, isso aí eu fiquei bolado com o que você falou, você vê? Porque eu achei isso o máximo, né, em termos de entendimento. Mas a gente vê, por exemplo, ali na Maria Bubriaca, onde a gente mora, né? Você vê que, por exemplo, não tem calçada. Isso também é um mal-estar. Isso também reflete a falta dessa atenção primária ambiental. A gente vê o que está faltando, a calçada que falta, Eu vejo, às vezes, pessoas com bicicleta lixo ali, né? E aí passa o fluxo de carro agora da Maria Bubriaca, que é muito intenso. Uhum. E aí você não tem a calçada, não tem uma ciclovia, porque tudo isso representa em qualidade de vida. Sim. Isso representa em saúde mental para o cara, né? Sim. As pessoas, né? Então, esse projeto é muito interessante. Então, a gente quer fazer numa unidade de saúde, entender bem, aprender essa metodologia da atenção primária ambiental e a gente ir expandindo para várias unidades para que todos os bairros façam esse diagnóstico de como está o ambiente onde as pessoas moram, o que precisa melhorar. E aí sim, um trabalho de base em cima, né, dos vereadores, da administração pública, para que a gente crie também esse tipo de atenção, né, de política pública para a saúde do meio ambiente. Porque a gente tem essa relação. E aí, nesse teu projeto, você pensou em aumentar a quantidade de agente comunitário? Porque eu percebo que a quantidade de agente comunitário hoje, ele é deficitário hoje. Uhum. Né? Talvez seja porque o município dá muito aporte para o hospital e acaba deficitário na saúde primária. Uhum. Mas, em função dessa ideia, desse projeto ecológico que você está pensando, saúde ecológica, teria que ter mais agente comunitário para ter uma pegada, maior para poder fazer outras atividades, porque a gente está vendo lá o Rio Grande do Sul. Uhum.
Se a gente não cuidar direito, isso aqui pode alagar também. Essa que é a realidade. E o pessoal não acorda, acha que não, né? Cada geografia, cada território tem os seus problemas ambientais, seus riscos, né? Mas em referente aos agentes de saúde, agentes comunitários, a gente entende que essa atividade de atenção primária ambiental já teve algumas experiências. A gente estava vendo alguns trabalhos em outros municípios, até Toledo teve uma experiência, outros estados também tiveram. E as estratégias foram assim, envolver a comunidade, envolver organizações, e essa estratégia de não envolver a unidade básica de saúde, porque ela já está cuidando da atenção primária à saúde das pessoas, eu achei que não foi a melhor. Então, quando a gente está levando agora, a proposta é que a gente quer que os profissionais de saúde também se envolvam, os agentes comunitários de saúde. Então, isso vai refletir, a acabar chegando nessa conclusão que você chegou. Talvez vai aumentar as atividades e a gente tem que rever o número, né? De como incentivar essas atividades serem feitas, né? Se está sobrecarregado, tem que fazer mais atividades agora pensando também no ambiente. Então, talvez isso seja alguma forma de apoiar essa política, vamos dizer assim, tendo mais pessoas. No estado de São Paulo, no município de São Paulo, eles têm uma estratégia que eu também achei que não é o ideal, que é o agente de proteção ambiental. É como se fosse um agente de saúde, mas voltado para o ambiente. Mas aí acaba ficando assim, isso é coisa da pessoa do ambiente. A gente tem que, cada vez mais, todos nós, saber que a questão do ambiente é uma responsabilidade nossa. Assim como a gente cuida do nosso corpo, a gente tem que cuidar do ambiente. Não delegar para isso é coisa de outros, sabe? E aí, porque o pessoal acha que é a responsabilidade do CCZ, né? Tem os agentes de endemia também. Aí o pessoal acha que isso é deles, né? Não. E aí fica essa questão. E outra coisa que eu vejo, que aí eu acho que é a omissão mesmo do município, omissão do gestor municipal. Por exemplo, no caso ali da Maria Bubiac, ali tem muitas... eles tinham que obrigar os proprietários a fazer o calçamento, né? Essa é a obrigação, né? E eles não fazem, eles não atuam, né? Então, isso aí ia favorecer na questão da saúde. Agora, essa sacada, essa bola que você está passando aí para a população, eu acho o máximo, porque realmente a gente cuidar das pessoas, e a bola azul, ela cuida das pessoas, ela se preocupa com as pessoas. Por isso o motivo de trazer você aqui. E a gente vê que realmente a questão da saúde planetária, ela passa por pequenas coisas, que é aquilo que você falou, é lá no bairro. É ali que é o foco. Ali que, né? Se você, um bairro que tem pouca árvore, um bairro que não tem calçamento, um bairro que não tem praça, entendeu? Então, as casas que não tem o esgoto não é tratado, a gente tem vários problemas, né? É bom a gente aproveitar que como as pessoas vão sabendo o que é esse negócio de saúde planetária. Até esse tempo a gente estava conversando com um vereador, e aí as pessoas falam, mas saúde planetária é um problema do planeta, a gente está vivendo no município, não tem alguma coisa... Bom, no município a gente tem o ambiente, né, natural, o ambiente que a gente é parte do planeta, e a gente tem que entender que a gente está integrado com esse ambiente, com todos os ambientes, formando o ambiente planetário. Então, mas o que acontece? Os desafios que a gente está vivendo hoje na saúde planetária em primeiro lugar, a questão da mudança do clima. Então, toda essa história de invernos mais quentes, chuvas em épocas que não é para chover, a quantidade de chuvas, todas essas alterações do clima são chamadas de mudanças climáticas, hoje são consideradas causadas pelo ser humano, por conta das nossas emissões de gases de efeito estufa, pela quantidade de gases de CO2, gases metano. Então, a gente tem essa alteração que esses gases fazem com que a luz do sol venha, aqueça e ela não reflete e fica como se fosse dentro de uma estufa de vidro. Então, isso está mudando o planeta. Então, está ocorrendo degelo de geleiras, está acontecendo essas alterações, como a gente está vendo aqui. E isso
acontece no planeta como um todo. E quem faz essas coisas são todos nós, no nosso dia a dia, com as nossas escolhas, do nosso estilo de vida, né? O transporte que a gente usa, a forma como a gente vive, os alimentos que a gente come. Então, a gente tem que começar a pensar sistemicamente. E é um desafio para a população, mas é o caminho. A gente educar as pessoas se sensibilizarem por essas questões, para não a gente caminhar num futuro cada vez mais catastrófico, como a gente está vendo. E a gente tem ali no nosso bairro, tem ali muitas pessoas que não têm água encanada, né? São água é poço. E aí o poço você tem que fazer, é poço artesiano, você tem que fazer coleta da água, fazer exame. E aí, às vezes, é quando tem... Quando tem esgoto contamina esses lençóis. E aí tem muita gente que, às vezes, fica doente. Aí o cara fica doente, né? Tem aquela diarreia crônica e não sabe por quê, porque a água que ele bebe lá está contaminada, né? Então é aquilo que você fala. E a pessoa acaba indo para o hospital, porque na realidade a gente não está cuidando do meio ambiente. A gente cuidar desse olhar, esse olhar do meio ambiente, ele é um olhar que ele vai favorecer a saúde mental das pessoas. Sim, né? Isso aí que você falou é muito importante, porque a gente, como a gente falou, a saúde mental depende de contato com a natureza. Tem muitos estudos, o Japão está muito na frente em relação a pesquisar os efeitos de banho de floresta. Então, quando a gente faz um passeio no meio de uma floresta, quando as árvores se fecham em cima da gente e a gente passeia por um caminho assim, aquela sensação de agradável que tem, ela é causada tanto pelas características físicas, da temperatura, da umidade, mas também por características químicas. Né? São fitoquímicos, são substâncias que estão no ar que acalmam a pessoa. A pressão já foi avaliada, a pressão, quem tem pressão, que consegue passear, diminui a pressão, a pessoa fica mais relaxada, mais tranquila, menos ansiedade. Então, o bem-estar físico e mental de ter um contato com a natureza. Então, hoje em dia, tem países como o Canadá, o Japão, que se prescreve, o médico fala, olha, você precisa de ir no parque 2 vezes por semana. Você precisa relaxar. Aonde que a gente tem aqui? A gente tem parque aqui em Foz, a gente tem o Parque Nacional, que é um super parque, mas logisticamente para a população ir, não é tão fácil de ir. E a gente não... Se você vai em Curitiba, se você vai em algumas cidades, a gente tem parques... Gratuito. Gratuito. A pessoa caminha... Isso é o doutor, pegando um gancho que você está falando, isso, eu fui hoje no parque, né, fazer umas fotos. E eu sou contra de se cobrar o morador. Por que eu sou contra? Porque o pessoal fala, é R$19, mas você pega, por exemplo, uma família de 5 pessoas... A pessoa vai gastar, em média, R$100. R$100 faz falta para uma população. Então, o Parque Nacional é um parque elitizado. Ele é elitizado. E aí, eu vejo que E aí, a falta de políticas públicas, falta de discussão desses assuntos, nós temos que trazer essa discussão. É inadmissível que o morador de Foz do Iguaçu tenha que pagar o parque. Aí a saúde mental da nossa população, que não tem espaços, né, adequados, como você está colocando, praça, se ele caminhar ali então nas cataratas, olha o banho de energia, de saúde mental que ele vai ter. Mas como que ele vai fazer isso se ele tem que cobrar? E a população mais carente é aquela população mais desprovida de recurso, são as populações que mais sofrem. E a gente teria que pensar também, já existem alguns projetos, né? Aqui na beira-rio, que seria, já se falou de um parque em torno do rio, que pudesse ficar agradável das pessoas, né? Existe como fazer estudos de impacto ambiental e fazer estruturas que permitam a preservação e, vamos dizer assim, a conservação, que é o termo que eles usam, né? Para conservar e mantendo o contato do ser humano com aquele ambiente. Então, a gente tem como fazer isso. Tem aqui os rios, né? Tem o Boici e tem lá o Tamanduazinho, que são rios que cruzam e eles poderiam ser pensados em parques lineares. Poxa, nossa. E a gente pudesse planejar todo mundo junto e construir na cidade esses ambientes que permitiriam mobilidade urbana. Mas tem que trazer a universidade
né? Nós temos que trazer a universidade para discutir junto com os vereadores, com o município. Por isso que a gente quer fazer isso, exatamente. A gente quer fazer esse projeto da atenção primária ambiental para que a gente faça esse diagnóstico e comece a apontar, olha, estudos mostrando que é importante esses parques lineares, essas atividades, criar esses ambientes na cidade aqui. Tanto para a saúde quanto bem-estar e até para que a gente tenha outras atividades aqui. Imagine quantos restaurantes e outras coisas em lugares melhores, assim, que se a gente criar esses ambientes mais agradáveis. Pô, doutor, esse papo tá maravilhoso. A bola tá rolando em Foz e não dá nem vontade de parar de tão gostoso. Porque esse assunto de saúde, você vai ter que voltar para conversar com a gente de novo. A gente falou da medicina do estilo de vida, né? Temos que discutir isso, eu acho isso fundamental. Eu fui dar uma palestra num condomínio de idoso e depois lá eu dei depois da palestra, saúde do idoso, né? Falei sobre a saúde, porque eu tenho formação na área, com algum conhecimento na área de nutrição, né? E aí eu fiz umas dinâmicas com o pessoal, e aí depois eu fiz uma meditação, porque eu estou formado em meditação, né? Então eu dei meditação, ensinei, e saíram, assim, poxa, que coisa maravilhosa. Então você imagina quanta coisa a gente pode fazer em termos de saúde mental para a população, coisas baratas, de graça, né? E doutor, nós estamos encerrando aqui o nosso bate-papo, mas gostaria que você falasse as palavras finais do nosso podcast. Não, eu agradecer e falar que a população precisa ver essas novas perspectivas de saúde, né? Saúde na região aqui de Foz, pensar mais nesse momento que a gente vai ter novas eleições, é um momento sempre de pensar bem nas propostas que estão vindo, tanto nas questões de saúde que a gente pensa sempre como hospital, mas também pensar na saúde como ambiente, como essas atividades que a comunidade precisa. Então, é um momento de fazer essa cobrança. Eu acho que isso é importante. Pô, obrigado mesmo, doutor. Foi um prazer. Prazer meu, Júlio. Prazer, assim, foi gostoso, a energia gostosa, um negócio assim tão saudável. E o próximo podcast é o Dr. Zarpelon. Ele vem aqui. Ótimo. Eu vou também trazer o pesquisador de cannabis também, que é Professor Nascimento, entendeu? E eu acho que dá para fazer muita coisa em termos de discutir saúde, né? Pensar em saúde. Pensar em saúde de maneiras diferentes do comum, né? Diferente. Então, você que está assistindo esse vídeo, não esqueça de dar o like, dá seu joinha, acredita na gente, faça parte desse time. A bola tá rolando em Foz, rolando com cuidar, é o cuidado com você. Nós estamos preocupados com você, preocupados com a saúde mental. Então, dá o joinha aí, dá o like. Um abraço. Muito obrigado, viu?